Boa tarde a todos. A gente vai iniciar aqui nosso treinamento. Nós estamos, né, no decorrer do início aí, o pessoal vai entrando. Bom, eu sou o Jason, sou o gerente aqui do Departamento Técnico do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul. Em nome da nossa presidente, engenheira agrimensora Vânia Abreu de Mello, quero dar as boas-vindas a todos. Esse é o nosso primeiro treinamento online aqui, referente a acervo técnico, né? Então, nós já tivemos outros treinamentos referente a RT, outros tipos de serviços referente aqui ao CREA. Todos esses treinamentos estão disponíveis no YouTube, lá no canal do CREA Mato Grosso do Sul. E eu queria falar para todos compartilharem, mandem aí, enquanto a gente estiver online, ainda em treinamento, se vocês puderem compartilhar com os colegas engenheiros, com os profissionais das empresas de engenharia. Esse treinamento de hoje sobre acervo técnico é um treinamento que foi muito requisitado pelos profissionais, pelas empresas de engenharia, porque envolve aquelas empresas, aqueles profissionais que participam de licitações, principalmente, os profissionais que atuam entram em concursos públicos, seleções para vagas no serviço público. Então, é muito importante. Nós temos várias situações nos pedidos aqui para o CREA de registro de atestado nas baixas de RT. Então, esse é um momento importante para a gente dirimir quaisquer dúvidas que tenham, para a gente poder uniformizar esses procedimentos com todos, de modo que reduz o tempo de vocês, né, reduz as preocupações referente a isso. Em breve a gente vai ter algumas alterações, não vou dizer ainda aqui, mas a gente vai ter algumas melhorias significativas aí na parte de acervo técnico, no que diz respeito ao registro de atestado. A gente vai acompanhar aí as evoluções da tecnologia, então a gente vai ter algumas alterações, tá? Então a gente vai começar aqui, eu vou abordar 3 temas aí com vocês, referente a acervo técnico. A Eliane, que é gerente do departamento de atendimento e registro, que é onde que recepciona os documentos de vocês, ela vai estar aqui junto comigo para eventuais perguntas de vocês que eu não souber aqui. A Eliane tem todo um know-how e todo o conhecimento da parte de atendimento e registro, né, já que ela que recepciona todos esses pedidos aqui junto ao CREA. Tá? Então, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, perguntas, podem encaminhar já pelo chat, né, que à medida que o treinamento vai desenrolando, eu posso ir respondendo para vocês, tá? Respondendo aqui, né, falando para vocês, ou até mesmo no chat, tá? Então, vamos interagir. Eu tenho que falar para vocês a respeito das legislações. Às vezes a gente faz solicitações para vocês de documentos, faz algumas diligências, e vocês têm que entender o porquê que a gente faz esse tipo de solicitação, tá? Então, boa parte das informações do treinamento para vocês é referente à parte da legislação, né, o que diz a letra da legislação da Resolução 1025, da Lei 6496, então, são coisas que vocês precisam saber, tá? Até mesmo se vocês precisarem, numa eventual situação de argumentação, até com o próprio CREA ou com algum órgão, com órgãos que estão licitando, fazendo alguma licitação, vocês podem fazer esse contraponto aí a qualquer situação que porventura venham a ter. Então, eu vou iniciar aqui, pessoal, vou projetar para vocês uma apresentação em PowerPoint. São poucos slides, depois eu vou mostrar para vocês, abrir modelo de atestado, quero fazer um negócio bem interativo com vocês, para a gente poder ir discutindo, tá bom? Deixa eu só preparar aqui para projetar para vocês, para a gente poder iniciar, tá? Só um minutinho. André, confirma que está tudo ok, a projeção? Então, pessoal, como eu disse para vocês, sou o Jason, aqui, o gerente do departamento técnico do CREA Mato Grosso do Sul. É o meu departamento onde que faz todas as análises referentes aos pedidos encaminhados aqui para o Conselho, sejam eles dos mais simples aí de baixas de RT até o registro do atestado propriamente dito, tá? Então, todos eles
Todos esses pedidos, eles vão aqui para o departamento de assessoria técnica. Eu fiz um roteiro para vocês, nós vamos falar a respeito, né, citar para vocês a respeito das principais legislações do sistema aqui que a gente segue, tá, em relação à parte de acervo técnico. A baixa de RT propriamente dita, quando que ela deve ser solicitada, como que ela deve ser solicitada, a certidão de acervo técnico, a CAT, o que ela é, o que ela implica na vida do profissional, como que ela deve ser solicitada, quando que ela deve ser solicitada, e o registro do atestado propriamente dito, tá? O atestado de capacidade técnica. Né? O que deve conter um atestado, quais são os principais erros que acontecem. Então, para vocês não terem problema quanto a esses pedidos aqui junto ao conselho, tá? Então, como eu disse, essas apresentações, esses treinamentos que a gente está fazendo, eles vão ficar disponíveis para vocês, tá? Esse treinamento vai ficar disponível no YouTube. Quando for encaminhar os certificados para vocês, vai ser encaminhado também essa apresentação para vocês terem aí como um balizador nas ações de vocês, tá? Bom, nós temos, dentre as diversas legislações, né, que nós temos aqui no Conselho, nós temos algumas que são balizadoras nas nossas ações, né? Sempre tendo como norte, como o nosso maior mecanismo legal, a Lei 5.194, que é a nossa lei maior, que é a lei que regulamenta as profissões de engenheiro e engenheiro agrônomo. Então, nela traz todas o arcabouço legal aqui das nossas profissões, tá? Desde a criação do conselho, desde da regulamentação do conselho, como que o conselho funciona, até as atribuições dos profissionais, atribuições das câmaras especializadas, tá? Então, a Lei 5.194 é aquela que vocês, quaisquer questionamentos que vocês, porventura, venham a fazer junto ao CREA, vocês podem ler a Lei 5.194. Como eu sempre digo nos treinamentos que eu faço, ninguém precisa saber essas legislações de cabeça ou saber decorado, né? Basta saber onde procurar, né? Basta saber que aqui no site do CREA nós temos acesso às legislações, o site do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, lá o CONFEA, é bem rico de legislações, né? Então nós como profissionais a gente tem que ter essa aptidão, essa facilidade aí para buscar essas informações. Ninguém é obrigado a saber decorado essas legislações, tá? A Lei 6.496, que diz respeito especificamente à ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. A Lei 6496, ela é um marco na atuação profissional dos profissionais de engenharia e agronomia. Nós somos o único conselho profissional que nós temos uma lei federal que institui a anotação de responsabilidade técnica. Outros conselhos têm tem a RT, tem outras nomenclaturas, TRT, RRT, mas mediante resoluções, né, próprias, né, dos conselhos. Então, assim, todos eles se balizam em cima da nossa lei 6496. E aí, quando se trata dentro do conselho de todos os procedimentos referentes à RT, desde o seu registro, né, registro, baixa, cancelamento, nulidade, registro de atestado, todas as situações referentes à ART, nós temos a resolução 1025, de 2009. Ela é uma resolução muito fácil, muito simples de entender. Ela tem, além da resolução, ela tem um manual que é para a ART, embora muita gente pense que a ART ela é um entrave burocrático para algumas situações. O profissional, a ART para nós, ela é uma ferramenta de valorização profissional. Então, por isso é que teve a lei 6496 e, para nós, internamente, a resolução 1025. Então, ela é uma resolução bem rica, né? Sugiro que vocês, depois do treinamento, deem uma lida, é bem interessante, tá? Como eu disse, é bem rica, mas ela é bem simples em relação aos procedimentos. Aí nós temos algumas legislações infra, né, abaixo aí da resolução 1025, que são decisões normativas lá do Conselho Federal, a DN 85, tá? Que é o anexo lá da resolução 1025, onde traz todo aquele manual que eu falei para vocês anteriormente, o manual de procedimentos operacionais, que também vocês podem olhar, podem ler, tá? O anexo da DN 113, essa DN 113 2018,
ela é a DN que traz as atividades que são passíveis de RT múltipla mensal, tá? Que são os serviços, obras e serviços de rotina de curta duração, então estão lá na DN 113. Tá? Então, o anexo da DN 113 traz ali as atividades que são passíveis de RT múltipla mensal. Então, se vocês quiserem dar uma olhada também, quem atua aí em empresas de engenharia que prestam serviços de curta duração, serviços rotineiros, aí geralmente com valor, né, de contrato baixo, né, por exemplo, faz os diversos tipos de testes aí, né, testes de análises, por exemplo, teste de solo, teste de resistência, análise de água, análise de efluentes, enfim, podem ser objeto de RT múltipla mensal, tá? A PL, né, Decisão Plenária 2045, que tem os níveis de atuação, ou seja, assistência, assessoria, consultoria, então ela traz aqueles níveis, e a Decisão Plenária 1853, de 2018, que tem que estabelece a TOS, tá? Tabela de Obras e Serviços. Né? Vocês devem ouvir essa nomenclatura. Às vezes vocês vão recolher uma RT, vão registrar uma RT, e vocês observem que lá, eventualmente, não tem uma atividade, nenhuma obra ou serviço que vocês estão fazendo e que não é literalmente aquilo que vocês estão fazendo. Isso não sai aqui da nossa cabeça, não sai aqui do CREA Mato Grosso do Sul. São todas legislações feitas pelo Conselho Federal. O CREA Mato Grosso do Sul ele adota integralmente a tabela de obras e serviços. Então, assim, todas as obras e serviços que estão na RT, elas foram feitas pelo Conselho Federal, tá? Então, baseado em diversos estudos. Porque antes eram adotadas, assim, uma tabela de obras e serviços que tinham muitos serviços redundantes, né? Serviços repetidos, coisas assim bem que enchiam a RT. Então, houve essa necessidade. Eu sei que tem vários órgãos, por exemplo, que pedem que ali na RT esteja literalmente aquilo que se está fazendo, quando, na verdade, a RT ela tem que estar ali na finalidade, o profissional coloca o que realmente ele está fazendo, e ali no campo obra, serviço, atividade, nível, ele coloca uma atividade macro, né? Um serviço macro daquilo que ele está fazendo, tá? Então, assim, só para trazer para vocês por que a gente adota a RT dessa maneira e por que é desta forma, tá? Então, assim, isso aqui são as principais legislações do sistema Confea-CREA referente a RT e acervo técnico. Lógico que nós temos outras legislações, legislação federal, estadual e municipal, que trazem a respeito de acervo técnico, principalmente para a parte de licitações nos diversos níveis aí do poder público. Né? Nós temos a lei que agora vai passar a valer o novo marco de licitações e contratos públicos, mas até então a gente tinha a lei 8666, que ela faz menção, né, à parte do acervo técnico dos profissionais, das pessoas jurídicas, né, ela traz essas informações. Ela que traz a obrigatoriedade da participação de um profissional habilitado, do registro da pessoa jurídica e do acervo técnico para participar de licitações. Então, assim, também sugiro que vocês deem uma lida nessas legislações também, tá? Bom, o acervo técnico, ele se inicia, né, ele se inicia lá com o registro da RT, mas para poder gerar a certidão de acervo técnico, registrar um atestado de capacidade técnica, ou a RT ela já vai estar baixada, ou você tem que solicitar a baixa dessa RT. Tá? Então, para isso, tem que ter alguns requisitos. Tá? Todas as RTs que os profissionais já finalizaram seus serviços, já terminaram, seja a RTs de prestação de serviços, ou elaboração de projetos, né, laudos, assistência técnica, assessoria, consultoria, se já finalizou, ela tem que ser solicitada a baixa dessa RT. Todas essas situações que eu disse, desde o recolhimento até a geração do acervo técnico, ela está nessa resolução 1025. Eu vou falar muito dela, vou falar bastante para vocês, ela traz toda a sistemática aí referente a RT e acervo técnico, né? Ela traz ali, iniciando
referente à baixa de RT, o seu artigo 13, tá? Que ela fala que para os efeitos legais somente será considerado concluída a participação do profissional, né, em determinada obra ou serviço ou atividade a partir da data da baixa da sua RT. Ou seja, finalizou o serviço, né, acabou o seu contrato, solicite a baixa dessa RT. Se hoje, um exemplo, se hoje uma decisão judicial ou qualquer pedido judicial chegar aqui para o CREA, referente a uma determinada obra ou serviço, e solicitar quem é o responsável técnico pelaquela obra ou serviço, e a gente for consultar o sistema e a RT do profissional estiver, né, ativa, aquele profissional, para todos os efeitos, ainda é o responsável técnico. Ele vai alegar depois, não, mas isso aí eu já finalizei, isso aí eu já terminei faz muito tempo, mas enfim, a RT, ela não foi baixada. Tá? Então, nós já tivemos situações que o profissional, ele teve que comprovar depois, tanto para o CREA quanto para a Justiça, que ele já tinha finalizado aquela obra, enfim, então podem ter problemas. Finalizou a obra ou o serviço, solicitem a baixa da RT. Baixa da RT não tem custo, não tem. Hoje é feito diretamente pelo sistema, tá? O pedido totalmente online. Então, assim, não tem perda de tempo por parte do profissional. E isso pode trazer um ganho para vocês lá na frente. Lá na frente, se a empresa que vocês fazem parte do quadro técnico for participar de uma licitação, as RTs de vocês já estão baixadas, né? Se a licitação for só com apresentação de CAT, as RTs já estarão baixadas. Então, isso além de trazer uma segurança para o profissional, uma segurança jurídica para o profissional, ela também traz uma facilidade, caso ele opte por participar de algum processo seletivo, de alguma licitação, tá? Então, a efetiva participação do profissional, ela só é cessada quando essa RT ela é baixada, tá? Então, se atentem quanto a isso, tá? Já o artigo 14, ele fala que o término das atividades, ao término, né, das atividades técnicas desenvolvidas, ele obriga a baixa dessa RT. Só que assim, a gente não faz essa verificação, né? Não tem como, humanamente impossível ficar se cobrando essa situação de que se a obra já finalizou, se o profissional ele já saiu do quadro técnico daquela pessoa jurídica. Quando se trata de RT de obra e serviço, o profissional ele já tem que ter na cabeça. Como eu disse ali no item anterior, só é considerado que o profissional não é mais responsável técnico após a baixa, esse profissional já tem que saber, finalizou, eu já solicito a baixa dessa RT. A mesma coisa vale para a RT de carga e função. A RT de carga e função é aquela RT que registra o vínculo entre o profissional e a pessoa jurídica. Então, entrei na empresa hoje, né, registro, vou fazer parte do quadro técnico dela, uma empresa de engenharia. Registro a minha RT de carga e função. Quando que eu devo solicitar a baixa dessa RT? Lá quando, né, não importa se é daqui 20, 30, 40 anos. Quando eu for sair da empresa, aí sim eu solicito a baixa dessa RT. Mas finalizou seu serviço, a prestação de serviço, finalizou a sua responsabilidade técnica pela pessoa jurídica, solicitem a baixa da RT. Tá? Quando que deve ser solicitado essa baixa das RTs? Quando houver a conclusão, né? Conclusão da obra ou serviço, de todas as atividades, a interrupção da obra ou do serviço, né? Quando não concluiu. Nós temos aí algumas obras, por exemplo, vamos citar um exemplo prático aqui. Nós temos aqui em Campo Grande o Aquário do Pantanal, ele não finalizou. Se o profissional lá, responsável técnico, que era responsável técnico pela primeira pessoa jurídica, né, que pegou o serviço e não finalizou, ele não finalizou esse serviço, ele pode ir lá e solicitar a baixa dessa ART. Tá? Essa interrupção ela pode ser causada por várias coisas, seja ela por rescisão contratual, né, rescisão contratual por parte do profissional e o seu contratante, substituição do responsável técnico, houve um desacordo comercial, alguma coisa, vou substituir o responsável técnico. Lembrando para vocês que em determinadas licitações, por exemplo, quando se a empresa participou de uma licitação e ela participou da licitação com um acervo técnico X,
né, que ela exigia lá uma determinada metragem ou um determinado tipo de serviço, ela participou da licitação, entrou, ganhou, a obra está em andamento, e no decorrer da obra ela vai pedir a substituição desse responsável técnico, existem requisitos, né, para isso, para ela poder substituir esse responsável técnico. O profissional tem que ter acervo igual ou superior ao que estava, tem que ter atestado de capacidade técnica igual ou superior ao responsável técnico que estava. Então, é uma coisa a se atentar também em relação a isso. Ou a paralisação da obra, que é o caso aqui que eu citei, o caso concreto que eu citei, tá? Então, recapitulando, eu falei aqui para vocês a respeito do registro da baixa da RT, quando que deve se solicitar a baixa da RT, quando que o profissional pode solicitar ali se a obra estiver em andamento e houver paralisação, rescisão contratual, substituição do responsável técnico. Tá? Artigo 17. Quem pode solicitar essa baixa da RT? É uma pergunta muito frequente para a gente aqui. Quem pode solicitar é tanto o profissional quanto o seu contratante, quanto a empresa contratada. Existem algumas diferenças para o tipo de pedido. Né? O profissional, ele vai solicitar essa baixa da RT quando, né, naquelas situações que eu disse anteriormente ali, já referente à pessoa jurídica, o seu contratante e a empresa contratada, existem algumas diferenças, tá? Então, a baixa da RT, ela pode ser requerida ao CREA pelo contratante ou pela pessoa jurídica, também pelo profissional, né? Vão solicitar ali pelo próprio sistema, tá? E aí, o artigo, ele fala que deve ser instruída com as informações suficientes, né? Para poder comprovar a inércia desse profissional. A pessoa jurídica ou a contratante, a pessoa jurídica ou uma pessoa física, enfim, o seu contratante, o profissional não foi encontrado ou ele entrou em desacordo, enfim, qualquer situação que for e o profissional não for mais o responsável técnico por ela, pela obra, né, ou pelo serviço que ela está prestando, ela pode solicitar, mas ela tem que encaminhar o porquê que ela está solicitando aquilo ali com algum tipo de informação. Mesmo assim, a gente não dá baixa dessa RT de imediato. O profissional, ele é sempre soberano em relação aos seus documentos técnicos, principalmente aqui em relação à RT. Esse profissional, ele vai ser comunicado dessa solicitação de baixa da RT. E vai ser dado um prazo para ele se manifestar, é um prazo regulamentar aqui já previsto em legislação, um prazo de 10 dias corridos. Se esse profissional não se manifestar, aí sim o CREA faz a baixa unilateral desta RT. Tá? Então, só recapitulando para vocês, o profissional, óbvio, a qualquer fase aí ele pode solicitar a baixa dessa RT, e o contratante, a empresa contratada também pode solicitar. Eliane, tem uma pergunta? Isso, Jaso, tem uma pergunta? Tá saindo aí, ó? Tem uma pergunta assim, se no entendimento do CREA, se os processos de licenciamento ambiental, a baixa deve ser solicitada somente na emissão da licença ou na entrega efetiva do serviço? Quando que deve solicitar a baixa? Existe em processos ambientais, eles têm uma certa peculiaridade. Tem processos ambientais que demoram, né, enfim, demoram um tempo aí para ser finalizados. O tempo de solicitação da baixa da RT, ele está ligado à responsabilidade do profissional pelo processo ambiental. Se o profissional é responsável técnico apenas ali no início para a elaboração de algum estudo que contempla aquele licenciamento ambiental, ele entregou o seu estudo, ele já pode solicitar a baixa daquela RT. Por quê? Porque a gente sempre pensa no objeto da nossa responsabilidade. O objeto da minha responsabilidade é o estudo. Eu elaborei o estudo, entreguei, finalizou a minha responsabilidade, solicitei a baixa da RT, eu posso solicitar a baixa da minha responsabilidade. Agora, quando o profissional é responsável pelo licenciamento, enquanto houver o transcurso do processo, entende-se que o serviço dele ainda está ativo, né? Embora ele possa ter recebido, enfim, ele ainda é responsável pelo transcurso ali. Então, assim, se o órgão ambiental provavelmente não vai deixar esse profissional solicitar a baixa dessa RT. Ele não vai poder solicitar a baixa dessa RT.
Até porque, no período de análise do licenciamento, o órgão ambiental também pode solicitar uma alteração, né, uma substituição da RT, inserir algum item que não tenha sido contemplado, tá? Então, respondendo, depende do objeto do seu contrato, tá? Depende do objeto do seu contrato para ver quando que vai efetivar a solicitação dessa baixa da RT. Lembrando, pessoal, uma coisa muito importante que eu vou falar aqui mais para frente, mas a baixa da RT, ela não exime o profissional de algumas eventuais responsabilidades, tá? Responsabilidade de acordo com o Código Civil. Então, por isso que tem que ter muita certeza e convicção quando a gente está prestando algum serviço, elaborando algum serviço intelectual, né, principalmente elaboração de projetos, a gente vai ser responsável por um certo período referente àquilo ali, independente da nossa solicitação de baixa, tá? Quando esse profissional solicitou a baixa de RT referente à finalização dos serviços ou a não conclusão, né, vai se manifestar, tá, diante do requerimento online ali por não conclusão das atividades técnicas e depois analisar o pedido do profissional. Se, dependendo do tipo de obra, se for obra pública, por exemplo, ou algum tipo de serviço, igual a pergunta aí, serviços ambientais, por exemplo, que a gente sabe que tem algumas peculiaridades, a gente pode fazer algumas diligências, tá? Pode fazer algumas diligências para esses profissionais, tá? Então, a gente só vai deferir quando tiver tudo certinho as informações, tá? O CREA, ele pode solicitar para esse profissional ou para qualquer tipo de outras informações complementares. Um exemplo que a gente solicita muito aqui, no caso de obras públicas, o profissional encaminha para a gente a RT. Se a gente olha e a RT ela tem alguma inconsistência, a gente pede, né, o contrato assinado com o órgão público, a gente pede termo de entrega da obra, ou quaisquer outros documentos. No caso de projetos ambientais, por exemplo, a gente solicita quando há alguma divergência, tá? Eu não estou falando que isso é regra, tá, pessoal? Mas quando há alguma divergência, já que é um processo ambiental, um pedido de licença ambiental que gerou aquela RT, a gente pede se a licença já foi emitida, pede para ele encaminhar a licença aqui para a gente. No caso, por exemplo, de serviços né, que são encaminhados ao Corpo de Bombeiros, por exemplo, a gente pede para encaminhar a licença do Corpo de Bombeiros. Então, assim, a qualquer momento e a qualquer tempo, a gente pode solicitar essas informações. É claro que não é uma regra, quando há alguma divergência nas informações, tá? Um exemplo de outra situação também. Quando a obra ou o serviço teve um período e aí aquele profissional não fazia parte do quadro técnico da pessoa jurídica, né? A gente solicita algumas informações. Então, assim, tem N situações que a gente pode solicitar. Existem outras também, no caso de atribuição, se o profissional vai solicitar uma baixa de RT e no ato da baixa a gente verifica que aquele profissional, em algumas daquelas atividades que estão na RT, ele não possui atribuições, a gente também pode fazer diligência. Essa RT, ela pode culminar se ali naquele momento da análise foi verificada que efetivamente aquele profissional não possui atribuições referente àquele serviço, aquela obra ou serviço. Essa baixa da RT pode culminar, inclusive, num processo de auto de infração por exorbitância, eventualmente em um processo de ética por parte do profissional, tá? Então, assim, antes de recolher uma RT, antes de qualquer aceite de um contrato para prestar um serviço, verifiquem se vocês possuem efetivamente atribuição para aquilo lá. Tá? Não é porque está lá a atividade na RT, está livre lá, que vocês vão poder fazer. Tá? Eu, por exemplo, sou engenheiro agrônomo, engenheiro de segurança do trabalho,
né? Lá na RT, na hora que que eu vou preencher a RT, tem atividades lá da parte de obra e serviço, que tem engenharia mecânica, engenharia civil, elétrica. Está lá, eu posso fazer? Não, não posso, tá? Eu só posso fazer aquilo que as minhas atribuições me permitem, tá? Se vocês olharem lá nas atribuições de vocês lá no portal de serviço, vocês vão ver. Minha atribuição é o artigo 5º lá da resolução 218, né, resolução 359 da parte de engenharia de segurança do trabalho. Então, são essas atribuições, eu estou restrito àquilo ali. Então, verifiquem antes de aceitar qualquer tipo de serviço, de obra ou serviço, verifiquem se vocês têm atribuições antes de recolher essa RT, tá? Então, caso o CREA encontre alguma incompatibilidade nas informações, tem que pegar, a gente vai solicitar as informações para vocês, informações complementares, tá? Bom, a baixa da RT para a gente, ela vai compor o nosso acervo técnico. As RTs, no geral, todas as RTs que nós recolhemos ao longo da nossa vida profissional, ela compõe o nosso acervo técnico, tá? É o nosso currículo técnico, aquilo que a gente vai poder comprovar naquilo que efetivamente a gente atuou. Eu posso falar que eu trabalhei, que eu atuei, que eu fiz isso, ou que eu fiz aquilo, né, dentro da nossa profissão, mas se eu não tiver a RT para comprovar aquilo ali, ele vai passar somente uma informação minha, né, que eu estou passando, tá? Mas para nós profissionais, isso é demonstrado mediante a RT, que é o nosso mecanismo legal que demonstra a nossa capacidade técnica, né? Tanto que a própria letra da resolução, ela traz que é o conjunto das nossas atividades desenvolvidas durante toda a nossa vida profissional. Acervo técnico, pessoal, não tem validade. Tá? Eu me formei em 2010, se a minha primeira RT que eu recolhi após o meu registro junto ao CREA, ela tem o valor do meu serviço, ele tem o mesmo valor que hoje de uma RT, se eu recolher hoje uma ART, tá? Então, acervo técnico não tem validade, não tem. Recentemente, a Eliane, do gerente do departamento técnico, está aqui, nós registramos um atestado referente a uma RT de 98, há muito tempo, né, Eliane? Então, assim, a gente pode, tá? O CREA, o Conselho pode registrar esse registro de atestado, fazer o registro de atestado de RTs de X anos atrás, tá? Lembrando que o nosso acervo técnico, como eu disse anteriormente, ele é compatível, ele tem que ser compatível com as nossas atribuições. Eu não posso ter o acervo técnico ligado a uma outra área que não seja a minha, tá? O acervo técnico, ele está em função das nossas RTs e RTs baixadas, tá? Uma pergunta muito recorrente é isso aqui, ó. O acervo técnico, a empresa tem acervo técnico? Não, a empresa ela não tem acervo técnico. A pessoa jurídica, ela não tem acervo técnico. O acervo técnico, ele pertence exclusivamente ao profissional que registrou a RT, tá? Nunca à pessoa jurídica, tá bom? Uma coisa que eu falo, que a razão de existir e a razão da participação de uma pessoa jurídica em um processo licitatório, ele é justamente por causa do seu profissional. Tá? Então, o que habilita a empresa a participar de um processo licitatório é o acervo técnico do profissional e a habilitação profissional daquele engenheiro. Tá? Então, assim, a empresa, a vida, a atuação da empresa, ela está em função do profissional e do seu acervo técnico. Tá? Se aquele profissional ele saiu daquela pessoa jurídica, ele leva consigo todo esse acervo, tá? Então, a empresa, ela pode ficar com a sua capacidade operacional, né, que recentemente, por alguns acórdãos do Tribunal de Contas da União, eles reconhecem essa situação, embora questionável perante a nossa legislação, mas existe essa situação. Mas o acervo técnico é só do profissional. A capacidade técnica profissional e operacional de uma pessoa jurídica, ela é representada pelo seu quadro técnico. Né? Se uma empresa é somente do ramo de engenharia civil, por exemplo, se ela só é da área de edificações, construção de edifícios,
a capacidade técnica dela é em função do seu profissional responsável técnico, engenheiro civil. Agora, se é uma empresa multiatividade, uma empresa multiprofissional, que ela tem no seu quadro técnico, um profissional de engenharia civil, um engenheiro agrônomo, um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista, a capacidade técnica da empresa, ela está em função dos seus profissionais. Então, de acordo com o seu registro aqui conosco, com o seu CNPJ, os quinais registrados, ela pode atuar e sempre exclusivamente em cima do seu profissional. Se um profissional ele sai da pessoa jurídica e ela poderia atuar na parte de engenharia civil, por exemplo, ela tinha apenas um engenheiro civil e ele saiu da empresa, ele foi desligado, enfim, ele rompeu o contrato de prestação de serviço com essa pessoa jurídica, a empresa ela vai ficar com restrição à engenharia civil. Naquele período, enquanto ela não tiver um profissional de engenharia civil, ela não poderá executar atividades da área de engenharia civil. Então, a empresa ela está sempre ligada ao seu quadro técnico. Tá? Então, é muito importante. Por isso que uma situação que eu uso muito em relação à valorização profissional de nós profissionais da engenharia, embora muito estejamos em ampla discussão referente ao salário mínimo profissional, a pagamento, valor de honorários, enfim. O profissional, nós, engenheiros, nós temos que saber o quanto nós valemos e o quanto valemos para o nosso contratante. Então, assim, valorizem-se, demonstrem para o seu contratante, para a pessoa jurídica, que vocês são essenciais, que somos essenciais em relação à atividade daquela pessoa jurídica, tá? O nosso acervo técnico, a baixa dessas ARTs que a gente solicita, ela pode, a baixa simples ali da RT, ela vai nos dar direito a gerar a CAT, que é a certidão de acervo técnico. Todos nós profissionais, quando solicitamos a baixa da RT, nós podemos entrar ali no sistema e solicitar a emissão de uma CAT, que é uma certidão de acervo técnico. O que é essa CAT? É o documento que certifica, para todo o efeito legal, as atividades registradas por nós profissionais, mediante o nosso acervo técnico, que comprova a nossa experiência ao longo da nossa vida profissional e sempre compatível com as nossas atribuições. Tá? É um documento imprescindível, em determinadas situações, obrigatórios, para participação em processos licitatórios e concursos públicos, das áreas de engenharia, agronomia, geologia e geociências. E nos seus diversos níveis de atividade. É só ele que comprova a nossa capacidade técnica profissional e a capacidade técnica da pessoa jurídica, como eu disse antes, mediante o acervo do profissional e as atribuições do profissional. Tá? Então, a pessoa jurídica ela só pode atuar mediante a atribuição dos profissionais. Algumas licitações, elas solicitam, elas pedem somente que aquele profissional, ele comprove, a pessoa jurídica, perdão, ela comprove capacidade técnica somente com uma CAT, tá? Somente com a certidão de acervo técnico. Essa certidão de acervo técnico, então, ele vai poder entrar lá no sistema, pegar as RTs dele, ele pode escolher, depois eu vou mostrar para vocês, mas ele pode escolher, eu tenho 1000 RTs baixadas lá, eu vou participar de uma licitação, se eu sou engenheiro civil, vou participar de uma licitação de fundações. Eu vou lá, pego o RT referente à fundação, se o edital de licitação me pede para comprovar lá, enfim, execução de fundações de X metro quadrado, vou lá, pego aquela RT e gero a certidão referente àquela RT ou a outra, ou outras que eu tiver, tá? Então, você pode gerar uma CAT geral de todas as suas RTs baixadas ou somente de algumas específicas, tá? Referente a aquelas atividades que realmente você quer participar ou quer comprovar, seja ela num processo licitatório, seja num concurso público, numa seleção, seja ela para uma pessoa jurídica que você está aí em vistas de ser contratado, tá? Ele pode ser solicitado para as obras e serviços em andamento ou concluídos, tá? Sendo que em obras ou serviços em andamento, tem que ter algum tipo de informação referente até que fase, o profissional executou, ou ele atuou
naquela obra ou serviço, tá? O acervo técnico ele será sempre composto pelas RTs do profissional requerente, né, e o objeto do contrato que tenham sido baixados, seja ele por conclusão da obra ou serviço ou a paralisação, né, naquele contexto que eu falei anteriormente. No caso de obra e serviço em andamento, a RT ela não será baixada ainda, mas deve apresentar um atestado ou aquelas informações que eu falei para vocês. Aqui, eu só estou demonstrando aqui embaixo aqui uma foto para vocês, que eu vou mostrar lá na frente, uma certidão, e aí vocês vão ver como que é gerado isso no nosso sistema. Só reforçando, pessoas jurídicas, elas não possuem acervo técnico, tá? Conforme o artigo 48 aqui da resolução 1025. O acervo técnico da pessoa jurídica ele é sempre representado pelo acervo do profissional. A gente não emite, né, nenhum CREA emite acervo técnico para a pessoa jurídica, tá? Tanto que eu não trago aqui, porque a nossa legislação ela não tem essa previsão, né, em relação a... O pessoal pergunta bastante, acervo técnico, acervo operacional, atestado operacional. Nós não temos previsão de registro somente de de atestado operacional. Nós já tivemos empresas que vêm e solicitam o registro do atestado operacional. O que é esse atestado operacional? Que é entendido, né? Aquilo que a capacidade da empresa tem de execução daquele determinado serviço. Quando uma empresa, existe uma situação da seguinte: quando um profissional ele solicita o registro do atestado, ele faz parte do quadro técnico de uma pessoa jurídica. Ele solicitou o registro desse atestado de capacidade técnica, essa empresa ela pode utilizar ele enquanto aquele profissional estiver na empresa, ela vai usar ele para participação em processos licitatórios, tanto como atestado de capacidade técnica, quanto de atestado operacional. Se aquele profissional saiu do quadro técnico da pessoa jurídica, ela não vai mais poder utilizá-lo como atestado de capacidade técnica. Ela pode utilizá-lo como atestado operacional, se a licitação pedir, mas não como atestado de capacidade técnica, tá? Existem alguns processos licitatórios, tem muitas empresas novas, empresas recém-criadas, que vêm e conversam conosco, falam, mas tal processo licitatório está pedindo lá atestado de capacidade técnica, atestado operacional. É legal eles fazerem isso? Eles podem fazer isso? A nossa empresa é nova, é recente, o profissional, só ele tem acervo técnico. Olha, o edital de licitação, a comissão permanente de licitação, ela é soberana referente a essas situações. O CREA ele vai opinar única e exclusivamente referente à atuação do profissional, a atuação profissional. Então, nessas situações, a gente vai opinar referente a isso, o atestado de capacidade técnica do profissional, a RT do profissional, a certidão de acervo técnico. Então, referente à atuação dos nossos profissionais, tá? Tem muitas empresas que querem que a gente entre e na seara do edital, de discussão do edital, referente aos mecanismos previstos. A gente só pode entrar nesta seara quando a atuação profissional ela sofre ela é ferida, né? Ou seja, se é uma licitação nitidamente de um serviço de engenharia ou agronomia e o edital ele não prevê a participação de um profissional ou de uma pessoa jurídica como profissional habilitado. Então, essas situações, a gente pode atuar, pode encaminhar correspondências lá para a comissão de licitação, pedindo a alteração desse edital, mas alguns mecanismos dos editais licitatórios, a gente não entra nessa seara, tá? Então, não se pode utilizar o conselho, o CREA, para poder intervir nessas situações, tá? Aqui só para poder falar para vocês como que é solicitada a CAT, depois se a Eliane quiser falar a respeito disso, eu também vou demonstrar para vocês, eu vou mostrar ali como que faz a emissão dessa certidão de acervo técnico. Como eu disse, é uma certidão eletrônica, pode ser solicitada ali diretamente na página do profissional, não tem custo,
nenhum tipo de custo aí não onera os profissionais. Lembrando que só pode ser solicitado com RT baixada, tá? Aí eu vou mostrar para vocês ali. E aí, para se poder, a gente falou bastante aqui a respeito de acervo técnico, o acervo técnico, ele dá a RT baixada ou a RT do profissional, ele dá direito ao profissional registrar o seu atestado de capacidade técnica. Estou participando, estou como responsável técnico de uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica pegou uma obra ou serviço de um órgão público ou de uma outra pessoa jurídica de direito privado, recolhi a RT, né? Após a conclusão da obra, eu tenho direito ao atestado e tenho direito de registrá-lo aqui junto ao CREA, né, mediante aí, a solicitação de baixa da RT. O atestado, ele é o documento fornecido sempre pelo contratante, né, da obra ou serviço, seja ela pessoa jurídica, pública, né, de direito público ou direito privado, e aqui tem um item importante. Eu sei que vocês vão entrar lá e depois vão ler a resolução 1025, ela traz que o atestado pode ser fornecido por pessoa física. No entanto, a gente orienta os profissionais a evitarem, a gente não registra o atestado emitido por pessoa física. Por quê? Porque se esse profissional e a empresa que ele, né, enfim, faz parte do quadro técnico, for tentar participar de uma licitação, a licitação não vai aceitar atestado emitido por pessoa física, tá? A lei de licitações, ela veda esse tipo de ação, tá? Então, por isso que até aqui, para orientá-los, eu trouxe que o atestado, ele é a declaração dos serviços fornecidos por pessoa jurídica de direito público e direito privado, tá? No atestado, o atestado, ele identifica todas as atividades e os serviços prestados, né? Os elementos qualitativos, quantitativos, né? Metros, se é um serviço uma prestação de serviço intelectual, elaboração de projeto, elaboração de laudo, traz os quantitativos lá. Se for uma execução de obra, ele vai trazer lá também os itens qualitativos, né, o local da obra, o período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas. Dependendo do tipo de obra ou serviço, existe uma equipe multidisciplinar. Esse atestado contempla, geralmente as pessoas jurídicas já emitem o atestado contendo ali a equipe multidisciplinar. É importante vocês já saberem disso, depois eu vou mostrar para vocês um modelo de atestado, vou repassar informação por informação para vocês, para a gente não ter mais erro, não ter mais problema quanto a isso, tá? O artigo 58 da 1025, ele traz que as informações da execução da obra de serviço, em todos os dados técnicos que eu falei ali em cima, qualitativo e quantitativo, eles devem ser declarados por profissional que possua atribuições nas profissões abrangidas pelo sistema Confea-CREA. O que isso significa na prática? Que o atestado ele é emitido pela pessoa jurídica, mas ele só pode ser assinado por um profissional engenheiro, tá? Então, eu vou repassar aqui para vocês os itens que esse atestado tem que ter, tá? E aí eu vou falar especificamente sobre essa situação, né, da assinatura do atestado. A 1025, ela traz alguns dados mínimos que esses atestados devem possuir. Ele tem que ser emitido pela pessoa jurídica ali em papel timbrado, tá? Papel com identificação com o timbre da pessoa jurídica, seja ele um órgão público ou uma empresa privada. Tem que trazer as informações referentes a essa pessoa jurídica, tais como ali informações do CNPJ, razão social tanto do contratante quanto da empresa contratada, se aquele profissional fizer parte do quadro técnico de uma pessoa jurídica, tá? Se for executado os serviços e fizer parte de uma pessoa jurídica. Então, tudo tem que ser feito e encaminhado junto no atestado, tá? O número do contrato, se for em caso de obra pública, por exemplo, trazer ali o número do contrato, trazer todas essas informações referentes ao valor, período de realização da obra, qual o período que foi realizado, dia, mês e o ano da execução,
Os dados qualitativos e quantitativos, como eu disse ali, equipe técnica, caso haja, se for só o profissional, coloque só o nome do profissional, e assinado por profissional habilitado. O que é isso aqui? Eu coloquei ali como observação. Somente profissionais do sistema Confea-CREA assinam os atestados de serviços feitos por profissionais aqui do sistema. Um administrador de empresas pode assinar o atestado? Não, ele não pode. Mas se eu recebi um atestado de uma empresa, de uma pessoa jurídica, sem assinatura de um profissional habilitado, aí, como está aqui na observação, este atestado ele tem que ser objeto de um laudo, tá? De um laudo de um profissional habilitado, né, informando que aquela empresa, que aquele profissional executaram aquele serviço, tá? Então, ele vai fazer esse laudo, ele vai recolher uma RT e vai assinar lá junto o atestado, tá? Então, se o atestado foi emitido por pessoa jurídica que não tenha profissional habilitado, aí ele tem que ser objeto de um laudo. Isso é muita dúvida que a gente tem. Os profissionais vêm, solicitam aqui para a gente o registro do atestado, e aí quando a gente vai ver, tem essa situação. Foi assinado por um profissional que foi assinado por uma pessoa, um profissional que não tem formação nas áreas de engenharia. Nós temos uma situação que são muito recorrentes de órgãos públicos, principalmente de prefeituras e secretarias de obras, de atestados emitidos por profissionais arquitetos. Nós temos, embora tenham sombreamento aqui com as nossas profissões de engenharia, segundo o nosso Conselho Federal, esses profissionais eles não podem assinar os atestados de capacidade técnica de profissionais engenheiros. Então, tem que ser um profissional do sistema Confea-CREA. Uma outra pergunta muito importante que o pessoal sempre faz. Tem que fazer o laudo, assinar o atestado, fazer o laudo informando que aquele profissional, que aquela pessoa jurídica executou satisfatoriamente aquela obra ou serviço e recolher posteriormente uma RT quanto a esse laudo, tá? Então, é um item muito importante, e às vezes motiva muita diligência, tá? Para poder apresentar, né? Então, prestem bastante atenção. Referente aqui às informações que o atestado deve conter, uma informação muito importante também é em relação ao período da obra, coloquem o período correto. Esse período, ele tem que, se o profissional fizer parte de um quadro técnico, de uma pessoa jurídica, o período da execução da obra, ele tem que coincidir com o período que este profissional entrou como quadro técnico da pessoa jurídica. Nós temos muitas situações de profissionais que solicitam registro de atestado, informando um período que ele ainda não fazia parte daquele quadro técnico da pessoa jurídica, tá? Então, não tem como. Ele pode, se ele quiser solicitar o atestado, ele como pessoa física, como profissional, ele pode solicitar sem a citação da pessoa jurídica ali no atestado, tá? Então, não sei se ficou bem claro para vocês a situação, mas quando o profissional faz parte do quadro técnico de uma empresa, ele só pode solicitar fazendo menção à pessoa jurídica no período que ele efetivamente fez parte do quadro técnico daquela empresa, tá? É um item muito importante que sempre nos traz diligências aqui e até mesmo indeferimento de atestados, tá? Deixa eu ver se tem mais algum item importante aqui para falar para vocês. Eu vou abrir no final aqui da apresentação, vou repassar para vocês um modelo de atestado, vamos encaminhar junto depois para vocês, junto com a apresentação, este modelo, tá? Um modelo bem simples, mas que tem todas as informações que a resolução 1025 ela pede. Deixa eu só repassar aqui um negócio. Então é isso, pessoal. Eu sei que a gente fala bastante em relação à parte de legislação, mas é que a gente segue estritamente aquilo que a legislação nos permite. Então, é importante vocês saberem dessas informações.
no nosso site, lá no CREA, ms.org.br, nós temos Departamento de Atendimento e Registro lá da Eliene, tem diversos manuais referente a RT, baixa de RT, a registro de atestado. Então, e inclusive também tem um modelinho de atestado. Se vocês quiserem, vocês podem entrar no sistema, no site do CREA e consultar essas informações. A gente também está sempre aberto aqui. O departamento da Eliene, que é responsável o Departamento de Atendimento e Registro, que é responsável pela recepção desses documentos, estão sempre abertos lá em todos os canais. Nós temos nosso 0800, nós temos o chat. Se vocês entrarem aí no site do CREA, vocês vão ver que vai aparecer uma janelinha ali do chat. Nós temos o WhatsApp lá do Departamento de Atendimento. Então, vocês podem mandar as informações, mandar solicitação de dúvidas, qualquer tipo de informações, vocês podem encaminhar lá ao Departamento de Atendimento e Registro, tá? Então, só vou tirar aqui a apresentação e vou abrir para vocês, mostrar aqui para vocês como que pode ser esse modelo de atestado, para vocês poderem solicitar. É interessante que ele traz todas as informações, todas as atividades ali que são previstas na Resolução 1025, e aí vou pedir para DRI, o Departamento de Relações Institucionais nosso ali, encaminhar para vocês. Eu vou repassar aqui, como eu falei ali, todas as informações que devem conter o atestado, eu vou repassar aqui para vocês uma por uma, para a gente poder interagir melhor. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, encaminhem ali, por gentileza, para a Eliene, ali no chat, que ela faz a pergunta aqui, tá? Então, a projeção está ok, Eliene? Tá. Então, pessoal, lembrem que eu falei para vocês ali a respeito do que a Resolução 1025 prevê. O atestado ele tem que vir com o papel timbrado. Tem que ter a identificação da pessoa jurídica, tá? Onde que ela... a logo da pessoa jurídica, do órgão público, enfim. Trazer atestado de capacidade técnica, isso em casos da obra já concluída, da obra ou serviço já concluído. Se for atestado de obra parcial, que, como eu disse lá atrás, também pode ser solicitado. A obra está em andamento, a obra ela tem um quantitativo X, né? Ela tem um quantitativo Y, eu já fiz X da obra, eu posso solicitar atestado? Posso, pode solicitar atestado parcial desta obra, tá? Então, tem muita gente que vem aqui pedir o registro de atestado de obra que está em andamento, mas ele vem com a documentação de como se fosse um atestado de capacidade técnica de obra concluída, e solicitando, inclusive, a baixa da RT principal. Não. Quando a obra ou serviço está em andamento, você vai pedir para o seu contratante um atestado parcial com os quantitativos feitos até aquele momento. Tá? Se a obra previa não é da minha área, mas, por exemplo, uma pavimentação de 50 quilômetros, eu fiz 20 quilômetros, ou seja, eu cumpri parcialmente o meu contrato, eu posso solicitar atestado de capacidade, registro de atestado de capacidade técnica parcial. Tá? Então, vou pedir para o meu contratante, vou lá para a prefeitura, lá para o governo do estado, enfim, eu quero um atestado dos quilômetros que eu já fiz. Aí vai solicitar o registro. Vou pedir a baixa da RT principal? Não, porque senão aquele serviço vai ficar descoberto de uma RT. Para eu poder registrar esse atestado parcial, posso fazer uma RT apenas com aquele quantitativo que eu já cumpri. Tá? Uma RT vinculada, né, Eliene? A principal, faz uma RT vinculada à principal e solicita a baixa daquela RT vinculada, somente com o quantitativo que ele já fez até aquele presente momento, tá? Então, aqui são todas as outras informações referentes à pessoa jurídica contratante, a pessoa jurídica contratada, endereço, razão social, como está lá na resolução.
E o profissional, tá, ó, responsável técnico, né? O profissional, o nome do engenheiro, ok? Número do registro deste profissional junto ao CREA. E aqui, o nome da pessoa jurídica contratada, tá? E os dados aqui também o nome da pessoa jurídica contratante. E aqui os dados desta pessoa jurídica, tá? CNPJ, endereço, enfim. E aqui os itens quantitativos e qualitativos referente à obra ou serviço. Na RT tem que ter todos os itens que estão no atestado? Não, a RT ela não é para isso. Essa não é a finalidade da RT. Essas informações elas estão todas no atestado. Se aquela pessoa jurídica ou aquele profissional ele pegou um contrato que contemplasse diversos itens, mas assim com atividade macro, por exemplo, uma execução de uma edificação de alvenaria de X metros quadrados. Esse é o objeto principal. Ele vai colocar lá na RT dele execução de edificações de X metro quadrado. Ele também pegou junto projeto hidráulico, elétrico, enfim. Aquilo ali ele já está dentro dessas informações, vai estar aqui no atestado, tá? A metragem do projeto hidráulico, do projeto elétrico, tipo de cabeamento, tipo de disjuntor. Precisa estar isso na RT? Não, não precisa. Isso vai estar no atestado. São aqueles dados qualitativos e quantitativos que eu falei. Eu sempre digo uma coisa referente a isso. O que está na RT tem que estar no atestado. Mas o que está no atestado necessariamente não precisa estar na RT, tá? Então, tirem isso da ideia. Tem muita gente que acha que a RT tem que estar contemplando tudo isso. Não, não precisa, tá bom? E aqui, né, como eu falei anteriormente, tem que descrever o mais completo possível essas atividades, tá? E aqui aquelas outras informações complementares, o endereço da obra ou do serviço, tá? O período de execução, que eu falei que é muito importante aqui, tá? O valor do serviço, esse valor ele tem que ser condizente com o valor que está na RT, tá? Se eventualmente essa solicitação vier para o CREA e tiver com um valor abaixo do praticado no mercado, a RT estiver com um valor abaixo do praticado no mercado, ou a gente verificar qualquer inconsistência contratual, a gente pode solicitar para esse profissional que apresente documento comprobatório, notas fiscais, recibos de pagamento, contratos, tá bom? Então, porque isso profissional também pode ter algum tipo de problema. E aqui, em caso né, principalmente em caso de obra pública, o número do contrato. Uma informação muito importante, pessoal, é informação a obras públicas, principalmente aquelas empresas, aqueles profissionais que trabalham como serviços terceirizados, tomem cuidado em relação ao acervo técnico desse tipo de serviço. Quando uma pessoa, um órgão público abre uma licitação e contrata uma empresa para prestação de um serviço, e esta mesma empresa contrata uma terceiriza, né, ou segundo a resolução 1025, ela faz a subcontratação, ou subempreitada, para que essa pessoa terceirizada tenha direito ao acervo técnico, tem que existir no contrato da obra, tem que existir a possibilidade de subcontratação. Em casos que a gente julgar necessário, a gente solicita, inclusive, a autorização para a subcontratação desse órgão público. Então, tomem cuidado quanto a isso. E o acervo técnico desta empresa terceirizada, ele não vai vir do órgão público, ok? Ele vai vir da empresa que o contratou, tá? Então, tendo como proprietário o órgão público. Então, tomem muito cuidado. Nós já tivemos casos que nós tivemos que indeferir o pedido de registro de atestado de empresas que prestaram serviços terceirizados, porque não tinha anuência do órgão público. Não existe previsão na nossa legislação que a gente possa fazer esse registro sem que haja anuência ou sem que haja autorização do órgão público que está aqui, né, que licitou aí a obra ou o serviço, tá?
E aí as demais informações, tá? Local e data. Aqui, muito importante, né, o profissional do sistema Confea-CREA, tem que ser o profissional que assina o atestado, é de um órgão público, da Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Obras. Tudo bem, assina, né, o prefeito, o secretário, quem for autorizado ou tiver algum documento para assinatura desses documentos, e também assina o profissional engenheiro lá do órgão. Se for empresa de engenharia, né, empresas que têm registro aqui no CREA, se torna bem mais fácil, tá? Mas agora, no caso de pessoas jurídicas que não possuem profissionais do sistema Confea-CREA, esse atestado ele tem que ser objeto aí de laudo de profissional responsável técnico profissional do sistema Confea-CREA. Aqui tem algumas informações, algumas observações. Pode falar, Eliane, tem uma pergunta? Tem uma pergunta de Antônio. Para serviços de geoprocessamento e sensoriamento remoto, existe algum caso específico onde deve se emitir a RT ou casos em que não precisa? Por exemplo, em uma situação onde é funcionário de uma prefeitura, não efetivo. Ou melhor, existe algum procedimento para se registrar isso e fica arquivado na vida profissional junto ao CREA? Sim, tem. Claro que tem que registrar a RT desses serviços de geoprocessamento, georreferenciamento também, fotointerpretação, todos são serviços técnicos, tá? É a mesma situação de qualquer outro tipo de serviço, é a mesma situação. As regras valem da mesma forma. O que nós temos, a resolução 1025, ela fala que esse registro da RT ele tem que ser feito no CREA, na jurisdição onde o serviço estiver sendo executado. Lembrando que, se eu sou daqui do Mato Grosso do Sul, eu vou executar qualquer tipo de serviço. Em outro estado, eu tenho que fazer o meu visto lá nesse estado. No caso de serviços, por exemplo, de geoprocessamento, que eu vou usar somente ferramentas de geoprocessamento, não vou executar o serviço no local, enfim. Se eu sou daqui, eu posso também registrar RT aqui no estado onde eu estou. Tá? Agora, se eu for executar esse serviço lá no local, vou levantar dados qualitativos, quantitativos lá no local, essa RT tem que ser recolhida lá no local onde está sendo executado esse serviço, tá? Projetos, serviços intelectuais, eles podem ser registrados essas RTs, CREA, onde o profissional está elaborando ali, ele tem o seu escritório profissional. Tá? Então, essas informações aqui, eu espero que tenha respondido, Eliane, ok? Antônio, né? Mas, Antônio, se você tiver qualquer dúvida referente a isso, pode dar uma ligada depois naqueles contatos que eu passei ali, falar comigo ou com a Eliane, tá? Que a gente tira o restante das dúvidas, tá? Bom, pessoal, aqui referente ao tipo de documento que deve ser apresentado, tem alguma dúvida? Vocês precisam de alguma informação? Vocês veem que não tem segredo. O maior empecilho hoje de registrar um atestado, e o profissional acervar alguma atividade é o registro da RT. Para que tudo aconteça, a chave de qualquer tipo de acervo técnico, ele é a RT do profissional. O que nós temos, o que todos têm que ter em mente é que iniciei um serviço, recolha a sua RT. Tá? Nós temos situações de profissionais que terminaram os serviços, não recolheram suas respectivas RTs, e aí tiveram que solicitar depois registro de RT a posteriori, ou seja, finalizei e não registrei RT, e ele foi lá e solicitou o registro dessa RT a posteriori. É possível registrar? É possível. Posso pegar e fazer isso de qualquer serviço, qualquer obra que eu tenha feito? Se você fez e tem comprovação para isso, pode. Mas só que se você vai fazer isso visando o registro de um atestado, lembre-se que isso tem todo um processo para que isso ocorra, e além disso tem um custo ao profissional. Então, lembre-se disso. Para que isso não ocorra, registrem suas RTs dentro do prazo previsto, façam o recolhimento e as baixas dessas RTs quando finalizarem os serviços, tá? Pessoal, eu vou abrir aqui para vocês o nosso sistema, tá?
uma área de treinamento, ela é um pouquinho lenta, mas eu vou um pouquinho lenta assim no sentido de resposta, porque não está aqui na nossa rede, não sei muito os termos aí da área de TI, mas eu peço um pouquinho de paciência para vocês, tá? Eu vou pegar e projetar aqui para a gente poder fazer uma simulação para vocês aqui. Bom, aqui é onde que vai entrar, né? Sempre no login do profissional. Aqui, quem já participa aí dos treinamentos nossos, a Eliane já mostrou bastante, aqui é a nossa a aba do profissional. Lembrando, um item muito importante, que é a solicitação de registro de atestado, baixa de RT, enfim, qualquer tipo de pedido, ele é feito pelo profissional, ok? Inclusive, o registro da RT. Eu pertenço ao quadro técnico da pessoa jurídica. Não, é o profissional que faz isso. A RT, ela pertence ao profissional, não à pessoa jurídica. Então, o registro da RT e o atestado, ele é feito pelo login do profissional, pelo profissional, ok? Então, nunca há pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela vai fazer solicitações que são inerentes a ela como pessoa jurídica registrada no conselho, né? Exclusão de responsável técnico, inclusão de responsável técnico e outros serviços que são inerentes à pessoa jurídica. Então, baixa de RT, o registro de RT, baixa de RT, emissão de CAT e pedido de registro de atestado, ele é feito aqui pelo profissional, na página do profissional. Então, aqui tem todas as informações de outras coisas que ele precisa, tá? Mas ele vai vir aqui e vai fazer a solicitação de pessoa física, tá? Então, ele vem aqui, vai fazer a solicitação, entra ali, clica em solicitação de pessoa física, tá? Aqui são filtros que este profissional tem, tá? Para buscar outros pedidos que ele já tenha feito. Vamos ver se eu tenho algum em aberto aqui de baixa de RT. Primeiro a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês como que se faz um pedido de baixa de RT, e depois eu vou mostrar para vocês como que faz o de registro de atestado. Lembrando, uma coisa importante enquanto carrega aqui, e muito importante mesmo, nós temos... Se vocês já têm vistas aí de solicitar o registro de um atestado, embora possa fazer o pedido de baixa antes do registro do atestado, evitem fazer esse procedimento, de solicitar a baixa da RT antes do registro do atestado. Por quê? Caso necessário, nós podemos pedir para vocês substituírem a RT para acrescentar alguma informação ou retirar alguma informação. Então, se essa RT estiver baixada, não tem como fazer isso. Então, evitem solicitar a baixa se você tem intenção aí de registrar um atestado. Depois vocês vão lá e peçam a baixa da RT e o registro do atestado junto, que é o que eu vou mostrar aqui, tá? Bom, vocês vão vir e aqui eu vou mostrar para vocês a respeito de baixa de ART, né? Vocês viram ali que eu cliquei em nova solicitação, e vou vir aqui e solicitar a baixa da RT. Isso aqui é somente uma baixa comum de ART, tá? Todas as RTs minhas ali, eu tenho RTs de serviços ali que eu não quero pedir registro de atestado. Vai ali e solicitem elas aqui, tá? Então, você vai vir aqui, ó, e vai solicitar o pedido de baixa, e aí vou vir aqui e informar o número dessa RT, o número do contratante, tá? Período de conclusão, esse aqui é um tipo de filtro, mas eu também vou vir e posso vir ali e informar a respeito eu esqueci de pegar o número da RT aqui, a respeito das informações que são solicitadas. Deixa eu pegar o número da RT aqui que eu vou pedir para baixar. Anteriormente eu já peguei aqui o que eu ia baixar. Pode responder então, Eliane, enquanto eu pego o número da RT aqui, que eu vou solicitar a baixa. O Darlan está perguntando se tem um prazo legal para pedir baixa das RTs e emissão, no caso do registro atestado. Não, Darlan, não tem, você pode solicitar a qualquer tempo, a gente só orienta que solicite logo que o serviço
acabou por conta que você já vai estar com os documentos, se precisar alterar, a empresa já vai estar recente, a empresa vai estar disponível ali para te emitir o atestado, o que já aconteceu? O profissional deixou muito tempo e depois a empresa para quem ele fez o serviço não existia mais, aí ficou correndo atrás dos atestados e demandava que não conseguia achar os donos mais. Por esse motivo, a gente orienta sempre pedir a baixa logo em seguida do serviço terminado. Mas não tem um prazo, não, fica a seu critério. É importante essa pergunta, porque é aquilo que eu havia falado, não existe de fato um prazo, mas finalizou o serviço, se finalizou, solicitem a baixa, solicitem, porque como eu falei lá, se vocês lembrarem, lá no artigo 13 da resolução 1025, ele fala que só é considerado, né, o profissional só não é considerado responsável técnico, após a baixa dessa RT. Então, enquanto aquela RT estiver ativa, para todos os efeitos legais, ele é o responsável técnico, tá? Então, de fato, não existe um prazo, mas a resolução 1025 fala que o término da obra, o profissional deve solicitar a baixa dessa RT. Ah, pessoal, vou informar aqui o número da RT, tá? Clico em pesquisar, vai aparecer aqui a RT, vou selecionar e eu adiciono ela aqui para poder solicitar a baixa. Eu posso fazer isso com quantas RTs eu quiser, não preciso fazer um pedido para cada RT. Aqui eu estou simulando uma só, mas eu tenho possibilidade de fazer para inúmeras RTs, ok? Aí eu posso vir aqui, ó, e vem aqui e salvo, aí ele vai pedir, o sistema vai pedir para anexar o arquivo, tá? Eu posso vir aqui e anexar o arquivo da RT. Deixa eu ver aqui, anexar ele aqui. Prontinho, tá? Anexou, ok? Apareceu aqui verdinho, sinal que ela já tá ok. Eu posso anexar quantos arquivos aqui eu quiser. E aí eu vou e salvo e avanço. É muito importante que vocês finalizem o pedido de vocês, tá? Que vocês finalizem. O pessoal acha que salvar e avançar ali já finalizou o pedido. Não, não finalizou. Então, tem que vir aqui e finalizar este pedido, ok? Uma coisa muito importante, pessoal, é aquilo que eu falei a respeito de órgãos públicos, a respeito das assinaturas nas ARTs, tá? É importante que vocês coletem a assinatura do seu contratante e solicitem a baixa aqui, muito embora a resolução 1025 ela não preveja essa situação, no entanto, o profissional, é dever do profissional manter em sua guarda ali uma RT assinada. Iniciei o serviço, recolhi a RT, emito a via da RT, entrego para o meu contratante, assinada por mim, pego uma via assinada por ele e mantenha em sua guarda essa RT. Não fique indo atrás de RT de assinatura do seu contratante somente após o final da obra, tá? Então, salvei aqui, ok? Finalizei o pedido. Se vocês forem consultar aqui, ó, ela já vai estar aqui. Vocês veem que pode consultar aqui, ó, aguardando documentação. O que é isso? O departamento da LN ali, eles vão e fazem a conferência da documentação e recepcionam essa documentação. Após isso, ela vai lá para análise do departamento de assessoria técnica. Tá, eu vou mostrar para vocês aqui, baixa de RT só vai baixar a RT, tá? Quando o profissional vai fazer a solicitação da baixa da RT e o registro do atestado junto, é outro tipo de serviço. Então, ela vai vir aqui, ó, baixa de RT e registro de atestado. E aí ele vai encaminhar junto ali a RT e o atestado fornecido pelo seu contratante. Ah, mas a minha RT já está baixada. Posso registrar o atestado? Pode. Aí você vai vir aqui e só colocar como registro de atestado, tá bom? Então, vamos lá. Baixa de RT somente para o serviço de baixa simples de RT, tá? Baixa de RT com registro de atestado e registro de atestado somente para aquelas RTs que já foram baixadas.
lembrando aquilo que eu acabei de dizer, é interessante que vocês não façam, se vocês têm a intenção de registrar um atestado, não façam abaixo da RT com antecedência, porque senão a gente pode pedir para vocês solicitar alguma alteração nessa RT e aí a RT já vai estar baixada, não vai ter essa possibilidade, tá? Vou mostrar para vocês agora alguma dúvida aqui, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida referente ao serviço, isso aqui é muito simples, como eu falei agora há pouco para a Eliene, falei assim, Eliene, isso aqui, a solicitação, ela é muito simples, ela é muito fácil de fazer, não precisa de treinamento para fazer isso aqui. Nós temos os nossos manuaizinhos ali, manuais né, de informações que estão no site. Mais importante que isso é a responsabilidade que está por trás disso aqui, tá? A responsabilidade que está associada numa RT e no atestado de capacidade técnica, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó, como que emite a ACAT, tá? Importante aqui, ó. Não, vocês veem aqui, ó, certidões que já foram solicitadas, ó, que é certidão de pessoa física, tá? Só tem ela, no caso de pessoa jurídica, ela pode emitir pessoa jurídica e vai vir aqui nova certidão, tá? Deixa ele carregar aqui. E aí vocês vão solicitar qual tipo de certidão que vai ser solicitada. Tá? Deixa ele demora um pouquinho, ó. Tá vendo, ó? Então, vamos vir aqui e emitir as certidões. Certidão de acervo técnico é uma georreferenciamento, aqueles profissionais que possuem atribuição, não é o meu caso, não possuo atribuição para georreferenciamento, e registro de pessoa física, tá? Então, vai vir aqui acervo técnico sem registro, né, ou a CAT, tá? Vai clicar ali em avançar, lembrando que para eu poder emitir a certidão, eu preciso ter a RT baixada, tá? Ó, clica aqui, tá? Ele vai abrir aqui. Quando eu clicar em certidão, emissão de certidão de acervo técnico, ele vai me trazer, vai me retornar somente as RTs que estão baixadas, ok? Então, ó, eu pedi uma baixa de uma RT aqui, ó, tá? O CREA aqui como meu contratante, e informei lá para o departamento para poder baixar, para mostrar para vocês. Aí eu vou vir aqui, seleciono ela aqui, ó. Se são 20 RTs, seleciono a que eu quero, venho aqui e emito a certidão. Essa certidão vai mostrar todas as informações referentes à RT. Né? Vejam que interessante, ela traz as informações do profissional, né, o seu título profissional, número da RT a que ela está atrelada, ó. Neste caso aqui, ela só trouxe desta RT, mas ele vai trazer de todas as RTs que originou aquela CAT, tá? Então, é importante isso aqui para vocês. Ela traz todas essas informações. Lembrando que algumas licitações pedem somente a CAT aqui para poder participar do processo licitatório. Então, alguma dúvida aqui referente à certidão de acervo técnico? Tem, Eliane? No caso das RTs emitidas até 27/7/2016 e pendentes de baixa, utiliza-se o mesmo procedimento? Sim. O mesmo procedimento. Mesmo procedimento. É o Juan que fez o pedido. A pergunta é o mesmo procedimento. Aí no mesmo local, a RT, mas no caso, ela tem que estar baixada para você tirar a certidão, e na solicitação é o mesmo procedimento, igualzinho. Vai aparecer lá as RTs, inclusive as antigas, você marca e pode estar já solicitando a baixa. Uma coisa importante, já para a gente já aproveitar o pessoal aqui e falar, que o sistema agora, o portal, ele trouxe as RTs do sistema antigo. Se você quiser mostrar aí, é na parte de RT, a RTs emitidas até 27/7/2016. Aí você pode consultar suas RTs do sistema antigo e já pode também imprimir um formulário de RT aí no nosso portal agora, tá? Então, ficou bem melhor, você não precisa mais ficar acessando 2 sistemas. Nós trouxemos tudo para o portal de serviço do CREA MS a partir de agora.
Bom, muito bem, Eliane. Bom, pessoal, se não tem mais dúvidas aqui, o que eu repassei para vocês hoje, né? A respeito de baixa de RT, o acervo técnico, né? E registro de atestado. São procedimentos, como eu falei, procedimentos simples de fazer essas solicitações, mas o mais importante é como fazer com esses documentos, o que esses documentos têm que conter. Isso é o mais importante referente a esses pedidos aqui junto ao Conselho. Né? Só para deixar bem, lembrar bem na cabeça de todos, mais importante que tudo isso é a nossa responsabilidade como profissionais. Né? Nossa responsabilidade no sentido de que a sociedade ela nos dá ela nos delega através dos nossos títulos profissionais, não só a nós, mas as outras profissões, ela nos delega a tarefa de sermos responsáveis técnicos por atividades. Então, assim, é importantíssimo que vocês tenham isso na cabeça, deixem, estão com algum tipo de serviço, independente do que seja ele um serviço, uma prestação de serviço intelectual ou uma execução de obra, recolham suas RTs, tenham isso sempre organizadinho. Uma coisa muito importante em relação a valores, a RT ela tem um valor, né? Realmente ela tem um valor, nós temos três faixas de valores de RT, esses valores eles não são estipulados pelo CREA Mato Grosso do Sul, nem por nenhum outro CREA, ele é por mediante resolução do próprio Conselho Federal. Então, esses valores são corrigidos anualmente, salvo engano, são 2 anos que não tem correção, Eliane, 1 ano, né, que não tem correção por causa da pandemia, né? Então, assim, vejam, façam essa conversa com o seu contratante em relação ao pagamento, tá? Mas, assim, não deixem de recolher, tá bom? Tem uma pergunta? Quem estava fazendo uma pergunta? O Darlan está perguntando se é possível baixa das RTs antigas sem assinatura, por exemplo, em caso de falecimento do contratante e em outros. Sim, Darlan, você pode pedir. Quando for mais de 5 anos, você pode pedir baixa sob as penas da lei, tá? E no caso, quando não for 5 anos e no caso de falecimento, verificar se, no caso, a pessoa responsável ali pelo espólio daquela pessoa, aí ela pode estar anexando o documento e assinando, e você pode estar solicitando baixa das suas RTs. Lembrando também, já nós estamos falando de RT, de anuidade, lembrando, pessoal, aqui que amanhã é o último dia para o pagamento sem a multa, tá? Amanhã é o último dia para estar lembrando vocês. Aí vocês estarem repassando aí para as pessoas que, caso vocês conheçam a empresa, tá? É isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Se alguém quiser abrir o microfone e fazer a pergunta, a gente pode facilitar mais aqui, para a gente já ir finalizando. Nosso tempo já está, faz 1h35. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente já vai finalizando. Nosso diretor Mário Basso está aqui no treinamento. Obrigado, Mário, aí pelos parabéns. Como eu falei no início, todos esses treinamentos eles vão ficar no YouTube, tá? Vão lá, inscrevam-se, curtam lá os vídeos, como diz os YouTubers, marquem o sininho para poder receber as notificações aqui dos treinamentos que são adicionados. E a gente vai estar fazendo isso com frequência, nós temos um calendário agora de treinamentos, vamos ter outros agora mais para frente. Na semana que vem, quando, Eliane, que teremos outro referente a essa parte de RTs? Eu creio que seja no final de agosto, porque agora no início nós vamos fazer um treinamento específico nas universidades para os formandos de várias engenharias. Nesse caso de RT, provavelmente no final de agosto. Mas outra coisa também, sempre vocês estarem curtindo ali na nossa página, no Instagram, no Face, que lá vai ter todas as informações sobre os treinamentos que estarão disponibilizando para vocês, tá? Sempre tá atento ali que a gente está publicando os novos treinamentos. Mas uma data específica ainda a gente não tem, mas provavelmente no final de agosto.
o Iderlan, Antônio Iderlan, ele está falando sobre as carteiras. É bem interessante você falar, para aí, bom que já todos já ficam... Sim, Antônio, né? Sim, Antônio, a gente concluiu a nossa licitação, conseguimos fechar, porque das outras foi deserta, teve algumas que uma empresa ganhou e não finalizou o processo, nós conseguimos finalizar esse, foi assinado o contrato essa semana, e o prazo para entregue para a gente voltar a emitir as carteiras, creio que em 30, 40 dias a gente está voltando à emissão das carteiras, tá? Mas nós só não estávamos emitindo por conta desse problema que a gente teve, por conta da pandemia, o ano passado e esse, nós tivemos muita dificuldade em comprar material para a confecção das carteiras. Mas agora tudo certo, acreditamos que em 30, 40 dias a gente já começa a emitir as carteiras para vocês, tá? Bom, pessoal, não houver mais nenhuma pergunta, nenhum questionamento, a gente agradece a participação de todos. Eu sei que é difícil ficar, né, disponibilizar um tempo para poder participar de um treinamento assim, principalmente no horário de expediente, mas a gente se esforça ao máximo aqui para poder fazer esses treinamentos para vocês, tá? Então, muito obrigado em nome da nossa presidente Vânia, em nome da nossa diretoria aqui do CREA, o meu departamento, o departamento de assessoria técnica e o departamento de atendimento e registro da Eliane está à disposição de vocês, são os departamentos que mais estão ligados aí a vocês referente a esses pedidos. Então, a gente está à disposição de vocês. Vocês viram que tem diversos canais aqui diretamente conosco, tem alguns profissionais que mandam em grupos de WhatsApp, enfim. Então, vocês podem ligar para a gente, podem mandar no WhatsApp aqui do CREA, a gente vai estar sempre à disposição de vocês. A gente está aqui para isso mesmo. Se vocês tiverem dúvidas, quem for aqui de Campo Grande, podem vir aqui à nossa sede, venham conhecer, venham conversar conosco. Não tem problema nenhum, a gente atende todo mundo, tá? Então, muito obrigado. Tenham todos um bom final de tarde. E eu espero encontrá-los aí nos demais treinamentos nossos aí, tá? Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde a todos, até mais, até o próximo treinamento. Obrigado, um abraço.